paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez estou aqui juntamente com os irmãos para transmitir aos irmãos uma mensagem da palavra de Deus. Nesta feita quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito das redes sociais. Tendo em vista que nestes últimos dias este tem sido um meio de comunicação onde nós temos usado bastante para expressarmos os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amados irmãos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para, então, darmos início a este assunto. Está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 19, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe disse, tu não serás hoje o portador das novas. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos neste dia a respeito deste assunto de redes sociais. Com o avanço da tecnologia, da mídia eletrônica, da internet. Eu me lembro muito bem que quando ainda criança não tínhamos acesso a estas coisas. Mal me lembro de um orelhão de ficha na rua. Não tínhamos em nossa casa telefone fixo, não tínhamos em nossa casa telefone celular, nenhum desses aparelhos, quando ainda criança, eu via em minha casa. Todavia, quando a minha mãe precisava passar uma mensagem a um parente mais próximo, logo ela me chamava e me dava a incumbência de ser o mensageiro e conduzir a mensagem até o parente. Lá ia eu, aquele menino pequeno, levando a mensagem. Perceba como as coisas atuais favorecem bastante. Hoje, se queremos, às vezes, comunicar um com o outro dentro de nossa casa, nem saímos do nosso lugar, mandamos uma mensagem e a pessoa que está no outro cômodo recebe essa mensagem. Isso é o avanço, isso é o favorecimento que nós temos para usar. Aquele menino franzino que corria até chegar a uma distância pequena, entregar a mensagem, foi vencido pela tecnologia, que hoje vai muito mais longe e muito mais veloz. As notícias chegam e as notícias vão através de nossas mãos, de um tablet, de um computador, de um notebook, de um smartphone. As notícias passam na palma de nossas mãos. Todavia, as notícias que chegam e que vão precisam ser apuradas. Temos notícias verdadeiras, temos notícias falsas, temos notícias que confundem, que são diversas notícias. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um exemplo, nos dá lições para este tempo atual, porque a palavra de Deus é atual. Esse texto que eu li aos irmãos, nos fala de um homem por nome de Ahimaás. E eu chamo este homem de Ahimaás, o mensageiro sem mensagem. Se nós olharmos para o texto, se os irmãos meditarem com calma em suas casas, há uma mensagem a ser entregue, mas Ahimaás não é designado mensageiro. Todavia, Ahimaás deseja ser o primeiro a levar a mensagem. E é sobre isso que eu quero falar. Ser o primeiro a levar a mensagem. Ser o primeiro a fazer a postagem. Perceba comigo que este texto nos traz a seguinte lição. Veja o que diz o texto. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Ahimaás se apresenta como mensageiro, mas Joabe o proíbe de ser o mensageiro. Veja o versículo de número 20.
Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador. Ou seja, tu não serás hoje o mensageiro. Queridos irmãos, será que nós suportaríamos tal proibição nos tempos atuais? Será que suportaríamos e resistiríamos à ordem dada a nós de não passarmos adiante uma notícia? Se a voz do Espírito Santo falar ao nosso coração dizendo não passe adiante esta informação, se a nossa consciência falar em nós, dentro de nós, não leve adiante, não dê o primeiro clique, não poste tal informações, teríamos nós força suficiente para obedecer? Ahimaás é um homem insistente, sem mensagem, mas insistente. Perceba que ele vai até Joabe e no versículo de número 22, ele diz a Joabe: deixa-me correr. Às vezes, nós nos tornamos insistentes em assuntos que não trazem edificação. Ahimaás corre, mesmo sendo proibido, ele continua importunando Joabe e dizendo: deixa-me ir. Joabe, mais uma vez, é duro com Ahimaás, porque ele vai dizer no finalzinho do verso de número 22. E disse Joabe: tu não tens mensagem conveniente. Eis aqui um problema. Nem tudo que chega às nossas mãos é conveniente para passarmos adiante. Ahimaás não entende isso. Aliás, para Ahimaás pouco importa a mensagem. Não é somente as palavras de Joabe dizendo que ele não tem mensagem. O próprio Ahimaás diz que não tem mensagem. Veja o versículo de número 23, no início. Seja o que for, disse Ahimaás. Perceba, meus irmãos, que Ahimaás, ele mesmo diz: eu não sei o que é, mas eu quero ser o primeiro a levar. Eu quero ser o mensageiro. E a mensagem nem boa é, porque é uma mensagem difícil de se entregar. É sobre a morte do filho de Davi, e essa mensagem precisa chegar a Davi. Mas o que está em questão aqui para Ahimaás não é o conteúdo da mensagem. É ele ser o primeiro a entregar a mensagem. Ele não se importa com quem vai receber a mensagem, ele não se importa com quem deu a ordem de levar a mensagem, ele quer apenas ser o primeiro, mesmo sem mensagem, ele quer ser o primeiro. Que coisa, que lição que nós aprendemos aqui. Mensagens inconvenientes não devem ser levadas adiante. Eu preciso aprender alguns comportamentos de Ahimaás depois desta insistência. Porque os textos que se seguem adiante demonstram o comportamento de um mensageiro sem mensagem. Se nós olharmos para o versículo de número 28, Ahimaás, agora correndo de encontro ao rei, por insistência sua, sem mensagem, no versículo de número 29, o texto diz que ele gritou. Quem não tem mensagem grita. Quantas vezes, para um desabafo, gritamos nas redes sociais em caixa alta? Gritamos porque alguém nos afrontou, porque alguém falou de nós, não temos mensagem e gritamos. Outro comportamento de Ahimaás é que quando o rei o pergunta sobre determinado assunto, especificamente sobre a vida de seu filho, se estava vivo ou se estava morto, Ahimaás, sem mensagem, diz: vi um grande alvoroço. Ora, meus irmãos, que informação incompleta, que informação inútil. O que
nós estamos vendo? O que estamos passando é realmente aquilo que vimos ou só vimos o alvoroço? Isso me traz uma certa preocupação, porque devemos ser mensageiros de mensagens verdadeiras. Quando nos deixamos levar pela emoção, quando nos deixamos levar pela ansiedade de ser o primeiro a entregar, a passar adiante esta mensagem, podemos estar passando apenas uma gritaria, ou podemos estar passando apenas um alvoroço. Certo pensador do século XVIII disse: enquanto a mentira dá volta ao mundo, a verdade ainda calça os sapatos. Mas eu quero ir mais além. Eu quero falar de um grande homem, de um grande pensador, que disse as seguintes palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é fato e não boato. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.